Capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Vamos repetir esse verso impressionante da Bíblia? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Senhor, abençoa, Deus, a tua palavra, tua santa palavra, teu Espírito haja no nosso meio nesse momento, Deus, para que haja salvação, para que haja renovação, que haja, Deus, cura e todo tipo de bênçãos espirituais que o Senhor queira conceder nesse momento. Glorifica o teu nome, ó Deus, e alcança os corações pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, é uma afirmação maravilhosa do profeta de Deus, o chamado evangelista do Velho Testamento. Nenhum outro autor falou mais do Evangelho e de Jesus Cristo do que no Velho Testamento, do que Isaías. E é um livro sensacional, é um livro que você pode ler com uma caneta na mão, um lápis de cor e sair marcando, você vai marcar quase o livro todo. Excepcional. E a Bíblia é assim, né, irmãos? Para onde nós vamos, a gente encontra palavras maravilhosas vindas da parte do Senhor. E essa é uma delas. Mas é importante a gente provar a palavra, né? A Bíblia fala que a palavra deve ser comida por nós devemos provar o sabor da palavra e ela precisa penetrar dentro de nós e dar frutos. Senão, se nós não nos alimentarmos dela, ela vai passar direto, você só vai olhar o banquete e ele vai passar. Mas que o Senhor possa, nessa noite, alimentar a sua alma. Primeira coisa assim que destaca, qualquer pessoa percebe isso nesse texto, é que ele fala que Deus é inigualável. Inigualável. Incomparável. O próprio Deus em Isaías fala diversas vezes: a quem vocês podem me fazer semelhante? Quem vocês podem comparar comigo? Então, veja só, irmão, isso está estampado no texto, ó. Porque desde a antiguidade, o autor quer dizer o seguinte: olha, todo o tempo que nós conhecemos o universo, desde a antiguidade, não se ouviu, nenhum ser humano ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Nosso Deus é o único Deus, nós sabemos disso. Só que os homens inventaram deuses, deuses falsos. E eles atribuem a esses deuses falsos certos feitos heróicos, certas qualidades. Então, a Bíblia muitas vezes compara o nosso Deus com outros deuses, não porque eles existam na cabeça dos incrédulos, mas ele faz essa comparação. E quem é como o nosso Deus? Você já viu a história dos deuses gregos? Todos eles cheios de pecado, de inveja, de ódio, de furor, de egoísmo, de maldade, os deuses dos gregos. O nosso Deus é totalmente diferente, ele é incomparável. E aqui Isaías coloca que ele ser incomparável, porque qual Deus trabalha para os seus adoradores? Me diga, que Deus trabalha para aqueles que o adoram? Não, é o contrário. Os deuses desse mundo, eles têm que ser servidos. Eles só servem para ser servidos e não para servir a ninguém. Você sabe que a pessoa, quanto mais rica, famosa e poderosa, mais ela se assenta no seu trono e diz: venham a mim, servos, dê-me o melhor que vocês têm.
Mas aqui nós vemos um Deus que trabalha para os adoradores. E outra pergunta: qual senhor trabalha para os seus escravos? Já viu isso? Na época da escravidão, qual era o senhor que trabalhava para os escravos? Jesus fala sobre isso e diz: olha, como é que são as coisas? O senhor está numa mesa e ele manda que seu servo venha servi-lo e alimentá-lo. Mas o nosso Senhor, ele veio a esse mundo, Deus também junto com ele, vieram servir a humanidade. Já parou para pensar sobre o Senhor Jesus, como ele trabalhava dia e noite, servindo os pobres, servindo os enfermos, servindo os ignorantes, trabalhando por nós? Que Deus faz isso? Então, para começar, Deus é incomparável. Deus é inigualável. Ele é maravilhoso. Agora, segundo lugar, Deus trabalha para os que esperam nele. É o que diz Isaías. E se a gente fosse assim mais rigoroso, a gente diria que Deus não só trabalha para os que esperam nele, mas Deus trabalha para a humanidade toda. Porque o Senhor disse que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons, que a sua chuva caia sobre justos e injustos. Então Deus trabalha para todas as suas criaturas, mas aqui Isaías está destacando o trabalho espiritual de Deus pelo seu povo. Então Deus trabalha para os que esperam nele. O que é esperar nele? Quem são aqueles que esperam nele? Bom, esperar nele são aqueles que acreditam em Deus, como ele é revelado na Escritura, e confiam nele. Sabe, não é só acreditar, põe a sua confiança nele. São aqueles que esperam a resposta que vem somente dele. Aquele que espera em Deus é aquele que espera a resposta que só vem dele. É aquele que é dependente de Deus. É aquele que sabe que sem Deus nada pode fazer. Esse é o que espera nele. É aquele que fica aguardando o auxílio divino. Você se lembra do Salmo 40, verso 1 a 3? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Notou aqui? Você notou aqui o que Deus fez por aquele que esperou nele? Essa passagem é uma explicação do texto que nós estamos meditando. Veja, Deus se inclinou para aquele que esperou com paciência nele. Sabe o que é se inclinar, gente? A ideia é que você está conversando com alguém, você não está ouvindo direito, aí você vem para perto para ouvir. É claro que Deus não precisa vir para perto para ouvir. Ele conhece todas as coisas, mas é uma ilustração para mostrar que Deus dá atenção àquele que espera com paciência nele. Então ele se inclinou, ele ouviu, ele tirou do lago horrível, pôs os pés dele sobre a rocha, pôs um novo cântico. Então Deus trabalhando para aquele que nele espera. Olha, irmãos, eu queria que você lesse a Bíblia mais observando Deus do que os homens. Muita gente que só sabe extrair da Bíblia aquilo que o homem faz. Ah, que o homem fez isso, o homem fez aquilo, e o homem fez aquilo. Passe a olhar também e principalmente ao que Deus faz. E é fantástico. Então, Deus trabalha para os que esperam nele, para os que confiam nele, para os que dependem dele, para os que sabem que sem ele nada podem fazer. Talvez você esteja aqui e você está esperando alguma coisa de Deus. E talvez você esteja esperando com paciência.
e poderia dizer já com muita paciência, algo que você está pedindo há anos e anos. Continue esperando. Ele já se inclinou para você, já ouviu o seu clamor. Qualquer hora, Ele vai tirar você do lodo e firmar os seus pés na rocha, porque Ele trabalha para os que nele esperam. Vamos destacar agora Deus trabalha. Deus trabalha. A gente vê muita igreja, às vezes, como os servos de Deus, que servem a Deus, e não tem nada errado disso, mas esse não é o principal. O principal não é o que a gente faz por Deus, é o que Deus faz por nós. Porque tudo que nós fazemos para Deus é imperfeito. O que nós fazemos para Deus vai passar. O que fazemos para Deus é incompleto. Mas o que Deus faz por nós é eterno, é definitivo, é perfeito. Muita gente pensa na salvação como um esforço que o ser humano emprega para conseguir agradar a Deus e assim alcançar um lugar no céu. Isso não é a salvação bíblica. A salvação bíblica é: Deus é poderoso para salvar, Ele trabalha a seu favor se você crer nele, confiar nele. Deus trabalha, vamos ver isso aqui. Vamos ver o trabalho de Deus? E é maravilhoso isso. Por quê? Porque Deus é Deus. O que é Deus? Suprema autoridade, única autoridade no universo. Um ser totalmente independente e autossuficiente, que não necessita de nada, mas que trabalha por puro prazer, por pura vontade de amar o ser humano. Ele não precisava trabalhar, mas ele trabalha. O Senhor Jesus fala lá em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus chama o Pai de trabalhador e a ele o Filho de trabalhador. Essa história de que Deus fica sentado no trono como um ancião de barba branca, sentado às vezes em cima das nuvens, conforme o pessoal vê, e aquele ancião que fica o dia todo ali inerte, né? Sem fazer absolutamente nada, sem pensar em nada, sem agir em nada. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia trabalha, e eu posso dizer que Ele é o ser que mais trabalha no universo. Ninguém trabalha mais do que Deus. Ninguém realizou mais obras do que Deus. Ninguém fez coisas fantásticas como Deus. É o maior trabalhador que existe. E Jesus veio, o Filho de Deus, e fez a mesma coisa. Trabalhava dia e noite, de madrugada, acordava cedo, dormia tarde. E ele não precisava. Mas como a gente cantou agora, ele se fez servo. Se fez pobre para nos enriquecer. Bom, vamos ver o trabalho de Deus. Ele criou todo o universo, para começar nisso. 6 dias, ele criou todo o universo, já pronto. Poderia ter sido 6 segundos. 6 dias no padrão de Deus, o pessoal fala, né? Ah, não é nada disso. Cada dia desse é 1 milhão de anos, é 1 bilhão de anos. Foi durante milhões e milhões e milhões de anos, porque Deus não podia fazer em 6 dias. Deus podia fazer em 6 segundos. Quando ele falou, haja luz, ele podia dizer, haja universo. E ele já saía completamente pronto. Mas Deus quis fazer por etapas. Pura vontade dele. 6 dias ele criou o universo. Ele sustenta esse universo. Esse universo só existe por causa dele. Você vê, de vez em quando aparecem as reportagens dizendo que vai cair meteoro, que vai passar não sei o quê, que a galáxia tal vai explodir, que não sei o quê. É ele que sustenta o universo. É ele que mantém cada astro na sua órbita. É ele que decide a estrela que vai morrer e a estrela que vai nascer. Ele sustenta o universo e ele alimenta o universo. Você já parou para pensar nisso? Ele alimenta as aves. O Senhor Jesus falou isso.
Deus alimenta as aves, Deus alimenta todos esses 8 bilhões de vidas no planeta Terra. É Ele que alimenta, é Ele que dá vida a todo o universo. Deus é a vida, irmão. Se Deus morresse, morreria todo o universo junto com Ele. Mas Deus não morre. Deus nunca vai morrer. Deus é eterno. Mas o universo não é eterno. Deus criou o universo e vai criar um novo universo. E Ele poderia terminar com tudo e continuar existindo. Ele é o Senhor. Ele dá a vida a todo o universo. Tudo que quanto tem fôlego, louve o Senhor. Por quê? Porque tudo que tem fôlego, deve esse fôlego a Ele. Eu espero que você entenda isso, irmão. Você não caia nesse papo da ciência. O Senhor Jesus falou que não cai um pardal em terra se não for da vontade do Pai. Tudo é governado e controlado por Deus. Agora, vamos ver na história o que Deus fez, o trabalho de Deus. Ele chamou, sustentou e protegeu Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas de Israel. Deus chamou, sustentou e protegeu. Você lê lá em Gênesis, como Deus trabalhou por aqueles 3. Ele libertou Israel do Egito com seu imenso poder. Vocês se lembram? 10 terríveis pragas devastaram a maior potência do mundo naqueles dias. E por fim, ele ainda abre o Mar Vermelho para Israel passar. Quanto trabalho, irmão. É muito trabalho que Deus realizou. Ele deu vitória a Davi em todas as suas guerras. Você sabia que Davi não perdeu nenhuma guerra, nenhuma batalha? Porque ele adorava somente a Jeová. E todas as vezes que ele ia guerrear, ele consultava a Deus. E Deus dizia: hoje não vai. Não vá agora. Não vá ali. E depois ele dizia: agora vai. E todas as vezes ele dava vitória a Davi. Ele livrou cada rei que confiou nele. Cada rei na Bíblia, você já reparou? Já leu o livro de Reis, o livro de Crônicas? É muito claro, quem não confiava em Deus, afundava, se perdia. Quem cria em Deus, era erguido por Deus, abençoado e protegido por Ele. Não tinha exceção. Era assim que funcionava. E Ele livrou cada rei. Foi Ele que enviou fogo do céu quando Elias orou, lembra? É interessante. A gente lembra da oração de Elias, mas a gente não percebe que não foi Elias. Foi o Deus de Elias que enviou fogo do céu para o sacrifício. Foi Ele que fez isso. Foi Ele que livrou os seus servos da fornalha de Nabucodonosor. Você se lembra? 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, colocados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. E quando colocaram ele lá, Nabucodonosor vai olhar e fala assim: peraí. Eu mandei 3. Eu estou vendo daqui que tem 4. E eles estão lá, caminhando pela fornalha. E esse quarto aí, ele parece com o filho dos deuses. Quem era o quarto homem? A maioria acredita que era o Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Filho de Deus que sempre revelava Deus no Velho Testamento. Ele estava lá na fornalha com os seus servos. A gente pode entrar no fogo, mas Ele entra no fogo com a gente. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Os leões simplesmente ficaram com as bocas fechadas a noite toda, enquanto Daniel estava lá. Depois que Daniel saiu, o Dario, furioso, lançou aqueles acusadores deles lá na cova. Imediatamente os leões devoraram todos na hora, para mostrar que os leões eram fortes, os dentes deles estavam bons, eles estavam com fome. O problema não eram dos leões. O problema é que Deus estava com Daniel. O problema não, a bênção, né?
Deus estava com Daniel. Deus trabalha para aquele que nele espera. Até mesmo Dario falou para Daniel, antes de lançar ele na cova: será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderá te ajudar? E pôde. Durante as várias horas da noite, o poder divino lá controlando os leões. E nada lhe aconteceu. De modo que o próprio Daniel, ele faz uma declaração assim: ele livra e salva, opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Irmão, ele livra e salva, opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Esse é o seu Deus. Irmão, ele socorre o aflito, ele trabalha socorrendo o aflito. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, ele te sustentará, não permitirá que o justo seja abalado. É Deus trabalhando. Mas você quer ver uma coisa incrível? Deus pastoreando suas ovelhas. Onde a gente encontra isso? Salmo 23. É engraçado, irmãos, como nós somos antropocêntricos, que significa o homem no centro. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente só percebe as bênçãos que a gente recebe. Mas a gente não percebe que o grande herói do Salmo 23 é o pastor, não a ovelha. O Senhor é o meu pastor. Mas é uma declaração de fé maravilhosa de Davi? É. Mas maior do que a declaração de Davi é o que o pastor faz por ele. É o que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, faz por nós. Veja bem, deixa eu lembrar você. É Deus que te faz deitar em verdes pastos. É Ele que te guia mansamente às águas tranquilas. É Ele que refrigera a tua alma. Ele que te guia pelas veredas da justiça. É Ele que te faz andar pelo vale da sombra da morte sem medo. É Ele que te consola com sua vara e seu cajado. Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Ele unge tua cabeça com óleo. Ele faz o teu cálice transbordar. Ele faz que a bondade e a misericórdia te sigam todos os dias da sua vida. Ele te faz habitar em sua casa para sempre. É Ele. Aprenda a ver a Bíblia assim, irmão. É porque na nossa linguagem não aparece o ele, né? Mas está lá, o verbo, ele está exigindo um sujeito, que não está sendo mencionado ali. Senhor meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos. O sujeito está oculto. Guia-me mansamente as águas tranquilas. Mas quem me faz deitar? Quem me guia? Quem me protege? É Ele. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Bom, se a gente continuar, foi Ele que enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ele veio para nos salvar. Deus mandou Ele para nos salvar. E eu estou falando sobre a Trindade às quartas-feiras. Eu posso dizer aqui, irmão, que Deus mandou Deus para nos salvar. Sabia disso? Porque Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então o Pai manda o Filho, Deus mandou Deus. E a palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Irmão, lá na cruz, por causa da unidade da Trindade, o que um passa, o outro experimenta, o que um sente, o outro sente. Eu tenho certeza que o Pai sabia e sentia o que o Filho estava passando, por causa dessa unidade da Trindade. Deus envia Deus. O próprio Deus sofre com o seu Filho também. Ele enviou o seu Filho,
Ele salva o perdido. Vocês se lembram? Quando em Efésios capítulo 2, a palavra fala que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, nós seguíamos o curso desse mundo, obedecíamos o príncipe das potestades do ar, vivíamos para a nossa carne, para os nossos pensamentos, totalmente perdidos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é salvação. Você viu quanta coisa Deus faz? Irmão, passe a ler a Bíblia, procurando ver o que Deus fez e o que Deus faz na sua vida, irmão. Aqui está falando que Ele deu vida para você, que Ele ressuscitou você, que Ele lhe fez assentar nos lugares celestiais por causa da sua grande misericórdia, do seu grande amor. Ele nos salvou, Ele é o Salvador, e Ele também abençoou o salvo. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos Ele concedeu para nós. E Pedro fala na sua primeira carta, verso 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo ao novo nascimento, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus salva, Deus abençoa o salvo, e aqui a gente vai ver uma coisa extraordinária, dentro do contexto dessa passagem. É Deus que aviva a sua igreja. Aí nós temos um grande problema, né? Desde o século XIX, final do século XIX, avivamento sempre existiu, desde os primórdios. Mas lá no século XIX, Charles Finney, um pregador, escreveu até uma teologia, ele tinha uma visão errada de que os avivamentos eram realizados pelo homem. Bastava o homem fazer A, B e C, conforme a receita manda, e o avivamento viria. E aí ele estabeleceu isso. Na época dele houve vários avivamentos, que a gente não sabe, né, que tipo de avivamento, mas houve. E ele acreditava nisso, olha, faça isso, faça isso, faça isso, e haverá avivamento. Mas houve também vários pregadores e teólogos antigos que acreditavam, o que eu acredito também, que o avivamento é trabalho de Deus. O avivamento vem de Deus. Irmão, eu lembro de 2014, a gente estava fazendo o que lá? Estava fazendo alguma coisa especial? Nada. Estávamos orando normalmente. E ele veio. E fez em uma noite o que não foi feito em 20 anos. Avivamento pertence a Deus. É como se fosse, mal comparando, né, uma churrasqueira, o carvão. Está lá o carvão. E está apagando. E aí vem a pessoa que está tomando conta, né, vem e assopra sobre o carvão, bota o ventilador, bota alguma coisa, abana e o carvão começa, reacende. A igreja de Jesus é como uma churrasqueira, é como os carvões, eles ficam lá, a igreja vai definhando, esfriando, e quando Deus na sua soberania e sabedoria vê que a igreja está correndo risco de sucumbir, o que é impossível, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Deus vê que está muito ruim, como estava em 1517, vocês se lembram? O catolicismo controlava toda a igreja no mundo inteiro, a igreja estava morta, estava morrendo, no CTI. Então Deus enviou Lutero, Zwinglio, Calvino e vários outros, cheios do Espírito Santo, regenerados, num grande avivamento,
e o mundo daquela época mudou, porque Deus agiu. Você quer um avivamento? Pede a Ele, porque só Ele faz, homem não faz. E Isaías está pedindo aqui, irmão. Olha o verso 1 do capítulo 64. Esse ó é demais, né? Esse ó lembra de emoção. Se fendesses os céus e descesses. Fender aqui, você sabe que é partir, abrir uma fenda. Então, poderíamos dizer, se rasgasse os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. O avivamento é isso, é Deus descendo para visitar o seu povo. Ora, a gente sabe que Deus está em toda parte, então que história é essa de descer, né? Não, a linguagem é essa, porque o poder de Deus se manifesta quando começa o avivamento. É como se literalmente Deus tivesse saído do trono e tivesse descido até nós. Sabe o que acontece no avivamento? Você sabe que Deus está aqui, não sabe? Pela fé. Quando há um avivamento, você sabe que Ele está aqui, não apenas pela fé, mas pela experiência. Porque você tem uma manifestação tão grande de Deus dentro de você, que você não tem como negar. Deus está nesse lugar. Como Jacó disse lá, né, depois que ele teve o sonho, ele falou, terrível é esse lugar, Deus está aqui, e eu não sabia. Olha só o verso 2, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Isso aqui é avivamento, irmão. Como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, lembra o quê? Quando Deus mandou fogo do céu sobre o sacrifício de Elias, as águas ferveram e a lenha se queimou por esse fogo. Ali houve um avivamento, um derramamento de poder do alto. Aqui ele está falando que a ideia do avivamento é fazer o nome de Deus notório, conhecido aos adversários, e que eles tremam na presença dele. Essa é a ideia. Não é Deus destruir as pessoas, não. Deus vem e manifesta a sua glória para que as pessoas temam e tremam e se arrependam e se convertam. Essa é a ideia. Deus descendo para fazer uma obra especial. Olha o verso 3. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Lembra do Monte Sinai? Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, se transformou um terremoto, num vulcão, uma coisa, fogo saindo do monte, e nunca saiu fogo do Sinai, era uma coisa espiritual. Fogo saindo do monte, terra tremendo, uma coisa impressionante, uma coisa espantosa. Isaías está usando isso aqui poeticamente para dizer, Deus, se tu agisses como agiu no passado, se tu viesses novamente para derramar o seu poder sobre esse lugar, porque não é só as pessoas que precisam se converter, não. Os crentes também precisam de avivamento, porque se torna muitas vezes uma rotina, uma coisa fria, monótona e mecânica, e a gente precisa de uma visitação de Deus, para a gente perceber que Deus está vivo e atuante. Ora por isso, irmão. Senhor, se tu abrisses o céu e descesse. Tem gente que não acredita mais nisso, sabia? Tem gente que fala assim, não, nessa era tecnológica, científica que estamos, quem é que vai acreditar em avivamento? Não, avivamento não vai mais acontecer, agora é só a vinda de Jesus mesmo. Quem falou isso para você? Em qual texto da Bíblia está escrito isso? Enquanto Deus estiver trabalhando com esse planeta, com essa geração, com essa era, existe a possibilidade de avivamento. Porque os homens sempre foram intelectuais, sempre foram metidos, sempre foram pessoas que adoravam a ciência, não acreditavam em nada, mas o poder de Deus é superior, extremamente superior a tudo isso. Então você precisa acreditar, irmão, porque Ele já fez no nosso meio,
não pode fazer de novo? Pode. Deus trabalha, irmãos, para aqueles que nele esperam. Se você esperar em Deus, você vai ver Ele trabalhar. Você vai ver Ele agir. E quando Deus desnuda o seu braço e revela o seu poder, é incomparável. É incomparável. Leia relatos de avivamento na internet, em livros, para você ver que coisa extraordinária que acontecia. Meu amado, é Ele que faz. É Ele que trabalha, é Ele que realiza. Ele é Deus. Não há ninguém nem parecido com Ele. Nem parecido. Então, se você está esperando naquele que trabalha por você, espere com fé, espere com confiança, porque Ele é o maior trabalhador do universo e Ele trabalha bem. Muitas vezes Ele trabalha rápido e o trabalho dele é impecável, é perfeito. Você está esperando no lugar certo. O que você está esperando, ninguém pode fazer senão Deus. E espera com paciência no Senhor, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você acredita nisso? Você espera em Deus? Então Ele está trabalhando por você. Mesmo que você não sinta nada. Poxa, parece que eu estou orando. Parece até que a coisa piora. Às vezes tem essa sensação, né? Eu estou orando, a coisa só piora. Parece que Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, Deus não está... Ele está, irmão, Ele está. Só que Ele tem o tempo dEle, tem o jeito dEle, mas Ele está. Espera, porque Ele está trabalhando por você. Aliás, se Ele não estivesse trabalhando por você, você nem estaria mais aqui nessa igreja. Você já teria desviado. Talvez agora você já estaria no inferno. Claro que Deus está trabalhando por você, meu irmão. Se a sua fé não se acabou, Ele está trabalhando. Se o seu amor não esfriou totalmente, Ele está trabalhando. Acredite no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E o mais bonito, sabe o que é? Às vezes a gente fala assim, né? Algumas pessoas se tornam arrogantes e falam, mas Deus está demorando, mas Ele não está fazendo o que eu quero. Mas eu vou deixar esse Deus porque não adianta, então eu não quero saber disso. Como se cada um de nós merecesse que Deus viesse trabalhar por nós, ou que Ele estendesse um dedinho para nos ajudar. Merecemos? Contexto, né? É uma regra muito importante na Bíblia, contexto. O contexto mostrou para nós o maior trabalho que Deus já fez na terra no âmbito espiritual, avivamento. E agora o contexto vai mostrar para nós que nós não temos nenhum merecimento para que Deus trabalhe por nós. Olha o verso 6. Verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Nós somos impuros, irmãos, somos purificados pelo sangue de Cristo, mas ainda carregamos pecado, ainda somos como a folha que é levada pelo vento. Nós não merecemos nada de Deus, mas Deus trabalha por nós. Isso é para nos surpreender, não é para a gente ficar orgulhoso, mas é para a gente ficar quebrantado. Como Deus pode me dar atenção? Como Deus pode trabalhar por mim? Mas essa é a maravilha. Irmão, creia no Deus que trabalha por você, apesar de você não merecer. Ele trabalha, clame a Ele por sua vida e pela vida da igreja. Clame pela sua família, pela sua vida, pela igreja de Cristo no mundo, pedindo a Deus um avivamento, pedindo a Deus um milagre extraordinário, para que as nações saibam novamente que Deus é vivo. Louve a Deus, porque Ele tem trabalhado por você, e continue esperando Ele, porque grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Não só fez, mas faz e fará muito mais.
Você que ainda não serve a Deus, confia nele. Confia nele. Ele enviou seu Filho, Ele o salvará se você confiar no Filho dele. Creia no Deus que trabalha, Ele pode te salvar hoje. Esse é o nosso Deus, irmão. Tem alguém doente? Ele pode curar. Tem alguém para baixo? Ele pode levantar. Alguém está chorando? Ele pode enxugar as lágrimas. Alguém está com medo? Ele pode tirar o medo e encher de coragem. O que você precisar para glorificar a Deus, Deus virá ao seu encontro. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha. É isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. E, irmão, o que eu posso fazer? O que eu posso falar? Trabalha por ele também, né? Se ele trabalha por você, o Deus Todo-Poderoso resolveu trabalhar por você, indigno pecador, pós-cinza. O que você pode fazer além de agradecer a Ele, continuar esperando por Ele, acreditar nele, buscá-lo, é também trabalhar para Ele. Trabalhe para Ele. Hoje a coisa mais difícil que existe, não só aqui na igreja, mas nas igrejas em geral, são voluntários para trabalhar. Trabalhe para Ele. Peça a Deus para te mostrar aonde você pode trabalhar para Ele, o que você pode fazer, qual dom você tem, aonde você pode ajudar, e trabalhe para Ele, porque Ele merece. Porque o reino de Deus precisa ser exaltado na terra, porque Ele ama você de tal maneira, que Ele sendo Deus trabalha por você, você sendo homem, trabalhe por Ele, irmão. Trabalhe por Ele. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é tão amoroso, tão maravilhoso, que o Senhor resolveu trabalhar, sem nada precisar, o Senhor resolveu trabalhar, e trabalhar por aqueles que esperam, por aqueles que confiam, por aqueles que creem em Ti. Eu te agradeço, ó Deus, por essa promessa, por essa realidade, e que todos nós aqui realmente confiemos em Ti, busquemos a Tua face, acreditando que o Senhor está agindo ao nosso favor. E muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque pela Tua graça o Senhor faz isso, pela Tua infinita misericórdia, pelo Seu muito amor com que o Senhor nos amou. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa gratidão, seja exaltado para sempre, porque Tu és um Deus incomparável, que nunca foi visto por ninguém, ninguém nunca imaginou um Deus assim, tão grande, tão poderoso, tão glorioso, tão bondoso. Que cada um de nós aqui, Senhor, ponha a sua confiança totalmente em Ti, e espere em Ti, porque o Senhor trabalha por nós. Bendito seja o Senhor. Que a graça do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.